Bom dia, gente. Estão ouvindo? Bom dia, Léo. Beleza, tudo ok, né? Gente, na aula passada eu prometi um quiz, mas não deu tempo. Eu vou colocar aqui no chat para vocês fazer este quiz, certo? Quem fizer vai ter um ponto extra. Quem já fez lá no Google Sala de Aula, não precisa fazer novamente, certo? Mas aí coloquem seu nome, pelo menos o nome, a inicial do segundo nome, e se é da Multi ou PAV, certo? Quem fizer vai ter um pontinho extra aí. Alguém dá o feedback aí, se deu certo abrir o link. Pronto, gente. Quem ainda está jogando aí, continue para finalizar. No final da aula eu mostro aqui o resultado, certo? O pódio. Sofia. Terminou, Sofia, já de jogar? Terminei sim, rapaz. Tentei a maioria. Pronto. Se tivesse na sala, quem ganhasse ganhava chocolate, mas aí não dá para enviar por aqui, né? Muito correio. Eu sou muito ruim, meu irmão. Vamos lá, gente. Então hoje eu passei as questões para vocês na primeira atividade. Era um TD de 10 questões, eu fiquei de resolver 5, estou devendo uma. E vou dar uma ajuda nas outras 5 a vocês. Não vou dar a resposta, mas vou dizer o caminho para você chegar lá, certo? Vamos lá, compartilhar aqui minha tela. Já estão vendo aí? Sim. Pronto, então resolvi as 4 primeiras do TD e ficou faltando a questão do Enem, né? Então vou resolver ela e dar as dicas para vocês nas outras questões da lista. Vamos lá, questão número 5. Uma manifestação comum nas torcidas de estádio de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme ilustra a figura, não? Calcula-se a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora. Então, o primeiro dado que é fornecido é a velocidade dessa onda humana, que é de 45 km por hora. E que cada período de oscilação, a gente vê que a onda tem período, né? Um período completo, um ciclo completo, é composto por uma crista e um vale. Pronto, isso daqui corresponde a um período de oscilação. Ele diz que este período de oscilação contém 16 pessoas. Então, nessa onda humana, eu tenho aqui 16 pessoas. Então a primeira vai começar a levantar. Cris, a Júlia mandou se eu não esqueci de gravar, não faz? Estou gravando. Obrigado, gente. Esse aviso é importante que eu já perdi de gravar umas 2 aulas. Mas aí tem dias que eu lembro. Certo? Então a velocidade é 45 km por hora. E ele diz que tem 16 pessoas para formar esse ciclo dessa onda, né? O que mais que ele diz? Que elas estão distantes uma da outra por 80 centímetros. Então, da primeira para a segunda,
em 80 centímetros, da segunda para a terceira 80 centímetros, assim sucessivamente, até chegar na 16ª. Pronto, essa é a situação mostrada no enunciado da figura. Uma onda humana, que é a ola mexicana, e um período completo tem 16 pessoas distantes uma da outra por 80 centímetros. Aí ele quer saber qual é a frequência em Hertz. Frequência em Hertz, ou seja, todas as grandezas têm que estar no sistema internacional, né? Distância em metro, velocidade em metros por segundo, para dar a frequência em Hertz. Então, para encontrar a frequência de uma onda, a gente vai usar a relação fundamental, né? Aquela frasezinha que eu falei para vocês. Bem lambda ferida. A velocidade ela é o lambda, que é o comprimento da onda, vezes a frequência. Então, a gente tem a velocidade, né? Só que não está no padrão, no sistema internacional, está em km por hora. Alguém lembra como fazer a mudança de km por hora para metros por segundo? O Matheus botou divide por 3,2. Quase. 3,6? Isso, 3,6. Divide por 3,6. Tanto é que dessa divisão aí, 45 dividido por 3,6 dá quanto? Alguém fez? Vou ter que fazer aqui, 45 por 3,6, eu tiro a vírgula, cresce 12,5. 12,5. Pronto, transformei a velocidade em metros por segundo. Pronto, a gente viu, né, pessoal, na aula passada, o que é o comprimento da onda. O comprimento da onda vai ser a distância entre um ponto e o ponto onde essa onda fecha o ciclo, né? Então, neste caso aqui, vai ser a distância entre a primeira pessoa e a 16ª. Como é que eu faço para encontrar esse comprimento de onda? Alguém tem alguma ideia? O que ele está dizendo? Que são 16 pessoas, né, que estão formando essa onda humana, e que cada pessoa dista entre si 80 centímetros. Então, como é que eu faço para determinar esse tamanho? O tamanho dessa distância entre a primeira e a 16ª pessoa, que vai corresponder ao tamanho da minha onda, né? Alguém? Leonardo botou 80 vezes 16. Isso, na verdade, quase isso também. Né? Bateu na trave. Mas no início eu também pensei assim, certo? Mas se você observar aqui, ó, para você medir alguma coisa, você tem que partir de um determinado ponto, né? Você não pode... para você ter uma distância, né, uma medida de distância, você precisa de pelo menos 2 pontos, certo? Vocês devem começar a estudar este ano distância entre 2 pontos, né, em matemática. Então, para você fazer uma medida, você precisa de pelo menos 2 pontos. Você não tem como medir a distância de um ponto só, né, porque ali vai ser a origem da minha medida. Então, essa primeira pessoa não conta. Certo, pessoal? Essa primeira pessoa não vai contar. Porque ela vai ser o zero da minha medida. Então, se eu pegar uma trena e começar a medir, essa minha primeira pessoa vai ser o zero. Então, da primeira para a segunda, que eu vou ter 80 centímetros. Eu vou ter a minha primeira distância.
Então, na verdade, eu tenho 15 vezes 80 centímetros. Para você, sempre uma pessoa a menos aqui, porque ela vai ser a origem da medida. A origem da medida vai ser o meu zero, né? Então, vai ser 15 vezes 80. 15 vezes 8 dá 120. 15 vezes 80, 1.200, né? Então, 1.200 centímetros. Menos 2 de onde? O Leonardo. Não, é só o menos 1. Só... Ó, se você observar aqui, da primeira para a segunda, eu tenho um espaço, né? 2 pessoas, um espaço. Se eu continuar, 3 pessoas, 2 espaços. Se eu pegar 4 pessoas, eu vou ter 3 espaços. Então, eu vou ter sempre um a menos. Certo? Então, eu só retiro o primeiro porque é do primeiro que eu vou colocar a medida. Colocar a minha réguazinha lá e medir. Então, o primeiro vai estar na origem, no zero. Então, é sempre um a menos. Certo? Então, vai ser 15 vezes 80. Então está em centímetro, né, pessoal? Centímetro não é a unidade padrão. Então como é que eu faço para transformar centímetro em metro? Alguém? Isso. Não, quase também, vocês estão batendo na trave, né? Pessoal, centímetro é menor do que metro. Então, se eu quero transformar uma coisa menor em uma maior, né, eu vou ter que juntar essa coisa menor para transformar numa maior. Então, eu tenho que dividir. Certo? Eu tenho que dividir em grupos uma dessas coisas menores para formar uma maior. Então, divide por 100, né? Dividido por 100, eu vou transformar centímetro em metro. Porque cada metro tem 100 centímetros. Então, isso daqui dividido por 100, só voltar 2 casas, então dá 12 metros. Pronto, agora é só aplicar na nossa expressão da velocidade. Ele quer que a gente descubra a frequência. Então, a gente isola a frequência. E o que está multiplicando a frequência tem que passar dividindo. Então, a frequência é simplesmente a velocidade, que a gente sabe que é 12,5, dividido pelo comprimento da onda que a gente determinou pela distância entre as pessoas, que é de 12 metros, não? Então, a questão diz que vai dar um valor aproximado, próximo de. Então, sem fazer conta aqui, essa divisão vai dar próximo de quê, pessoal? 12,5 dividido por 12. Dá próximo de que alternativa aqui? Isso, próximo de 1, né? Se fosse 12 por 12, dá 1. Então, se você dividir isso daqui, dá 1,04. Essa frequência é próximo de 1. 1 Hz, né? Cris, Oi. eu não entendi. Pode explicar de novo, por favor. Posso, sim. Ó, vamos começar desde a extração dos dados, né? Não vou fazer a leitura completa, mas vamos começar desde o que a questão fornece aqui como dados. Ela nos dá a velocidade,
não é? Diz que a velocidade é de 45 km por hora. E diz que essa onda humana é formada por 16 pessoas, não é? Cada uma está a 80 centímetros da outra. Então, se eu pegar aqui, do primeiro para o segundo eu tenho 80 centímetros, do segundo para o terceiro 80 centímetros, e assim sucessivamente até chegar na 16ª pessoa, certo? Em centímetros. E ele quer que a gente encontre a frequência, né? A questão quer que a gente encontre a frequência em Hertz. Ou seja, tem que estar no sistema internacional, tem que estar no padrão onde a frequência é Hertz. Então vamos pegar a velocidade que ele forneceu. Velocidade é 45 km por hora. Isso não está no padrão do sistema internacional. A velocidade no sistema internacional é dada em metros por segundo. Então vamos relembrar, né? Para transformar metros por segundo em quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Para fazer o contrário, para transformar quilômetro por hora em metros por segundo, o contrário da multiplicação é a divisão. Certo? Então aqui eu tenho que converter quilômetro por hora em metros por segundo, né? Uma grandeza maior para uma menor, eu divido por 3,6. Então, dividindo 45 por 3,6, eu tenho que a velocidade é de 12,5 metros por segundo. Pronto. E quanto vai ser o comprimento da onda? Ele diz que essa onda ela é formada por 16 pessoas. Então, o que é o comprimento da onda? Vai ser a distância, né, equivalente a um ciclo completo. E ele diz que este ciclo completo, período de oscilação, ou seja, uma onda completa, tem 16 pessoas que estão a 80 centímetros uma da outra. Então, qual é o comprimento da onda? Vai ser um número de espaços, né, que eu vou ter entre as pessoas, do início até o fim. Então, quanto vai ser o número de espaços? Se eu observar aqui, ó, na figura, entre a primeira e a segunda pessoa eu tenho um espaço, 80 centímetros. Entre as 3 primeiras pessoas eu tenho 2 espaços. Entre as 4 primeiras pessoas eu tenho 3 espaços, ou seja, eu vou ter sempre um espaço a menos em relação ao número de pessoas, porque a primeira ela simboliza o início da contagem, a origem. Então é como se fosse o meu zero na minha régua de medida, na minha trena, né? Que eu vou medir essa distância entre a primeira e a última. Então, na verdade, eu vou ter 15, porque a primeira não vai contar, vezes 80. Eu vou ter 15 espaços até chegar na 16ª pessoa. 15 vezes 80 dá 1.200. Só que isso está em centímetros, né? Tenho que transformar em metros. Como é que eu transformo um centímetro em metro, pessoal? Eu tenho que ter em mente que 1 metro, a cada metro, eu preciso de 100 centímetros. Certo? Então você pode fazer reguinha de 3, né? Quantos centímetros vai equivaler
Vou colocar aqui o número da questão, né? 1.200 centímetros vai equivaler a quantos metros? Se você fizer essa regrinha de 3, o x vai multiplicar o 100, 1 vai multiplicar 1.200. Então, o 100 que está multiplicando passa dividindo, né? Então, toda vida que eu quiser transformar centímetro em metro, eu tenho que dividir por 100. Não precisa você ficar... Só se você esquecer, né? Você faz regra de 3. Mas você pode fazer direto isso, né? Transformar centímetro em metro, divide por 100. Por quê? Porque cada metro tem um conjunto de 100 centímetros, né? É preciso de 100 centímetros para formar um metro. Então é como se eu estivesse agrupando, né, em blocos de 100 para formar um metro. Então fique aí gravado. Toda vida que precisar transformar centímetro em metro é só dividir por 100. Então dividindo isso daqui por 100, eu tenho o meu comprimento de onda, que vai ser de 12 metros. Dividir por 100 é só voltar 2 casas. Então eu tenho 12 metros. E foi? É 3,6, pessoal. Não é, eu coloquei aqui em cima 3,6, embaixo 3. É 3,6. Então de olho, hein? Muito bem. Esse 3,6 vem das horas, né? Porque cada hora tem 3.600 segundos. Então esse 3,6 vem do tanto de segundos que tem uma hora. Pronto, pessoal. Então aqui eu só peguei os dados da questão e converti no padrão, né, que é no sistema internacional. Agora eu vou aplicar na minha equação da onda. Então a gente viu que a velocidade de uma onda é simplesmente o produto do seu comprimento vezes a frequência. Como ele quer a frequência, eu vou passar o que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então a frequência vai ser a velocidade dividida, né, pelo comprimento. Então vamos pegar a velocidade e dividir pelo comprimento. A velocidade é 12,5 e o comprimento é 12. Se eu fizer essa divisão dá 1,04. Isso dá próximo de quê? De 1, não? Então a frequência vai ser aproximadamente 1 Hz ou Hertz. Ficou mais claro agora? Pronto, agora eu vou ajudar vocês nas questões da lista, certo? Vamos lá. Aqui é a primeira questão de vocês da lista, né? Vamos lá. Uma onda que se propaga por uma corda, como mostra a figura, é produzida por uma fonte que vibra com uma frequência de 150 Hz. Então, a frequência dessa onda, 150 Hz. O comprimento da onda e a velocidade de propagação dessa onda são... Então, ele quer saber qual o comprimento da onda e qual é a velocidade dessa onda.
Como é que eu encontro o comprimento, pessoal? Comprimento, como a gente definiu, é a distância entre um ciclo completo da onda, né? Entre o ponto de origem e o ponto que a onda finaliza o ciclo. Então, se você olhar para essa figura, essa onda tem quantos ciclos, de acordo com a figura? Tem um ciclo completo, 3, mais de 1. Quem arrisca aí? Exato, Nicolas, 1,5, né? Lembrando que uma onda, um ciclo de uma onda é formado por uma crista e pelo um vale. Aqui neste ponto ela vai começar a repetir, ó. Começa de novo a desenhar outra crista. Se eu prosseguir, outro vale, outra crista, outro vale, então o ciclo completo é até aqui. É uma crista e um vale. Então, da figura a gente tem que estes 3 pedacinhos, né, essas 3 partes da onda, valem 1,2 metros. Então, como é uma onda periódica, essas partes têm a mesma medida, eu posso dividir isso daqui por 3. Então, se não tivesse a vírgula, né, 12 dividido por 3, daria 4. Como tem a vírgula, uma casa após a vírgula, o resultado tem que ter uma casa após a vírgula, então é 0,4. Então, cada pedacinho deste tem 0,4, né? Então, só que eu tenho uma onda e meia, eu não preciso das 3 partes, eu preciso só de 2 para você encontrar o comprimento da onda. Então, o comprimento da onda vai ser 2 vezes 0,4. Não é porque eu dividi o 1,2 em 3 partes, dá 0,4. Então, multiplicando isso daqui, você já acha o comprimento da onda. E como é que você vai encontrar a velocidade? É só usar a equação fundamental das ondas. O que diz a equação fundamental? Que é a velocidade da onda é o produto da frequência que está sendo dada na questão vezes o comprimento da onda. Certa ordem aqui não importa, né? Então eu multiplico o comprimento da onda, que você vai achar aqui nessa multiplicação, vezes a frequência que foi fornecida. Então é só substituir aqui os 2 valores e fazer a multiplicação. Certo? Então, dei aí a faca e o queijo, né, para vocês encontrarem a resposta dessa questão. Dá para desenrolar daqui? Então vamos para a próxima, é a dica da próxima questão. A lâmina de uma campainha elétrica imprime a uma corda esticada 60 vibrações por segundo. O que é isso, hein, pessoal? Número de vibrações por segundo, como é que a gente nomeia isso? Exato. Então aqui é a nossa frequência, né? A frequência vai ser 60 Hz, né? Número de ciclos por segundo, a frequência em Hz. Se a velocidade de propagação das ondas na corda for de 12 metros por segundo, então a velocidade 12 metros por segundo. Beleza, não precisa transformar porque já está em metros por segundo e a frequência já está em Hz. Então, a distância lambda entre 2 cristas sucessivas, ou seja, o comprimento da onda, será de... Então, como é que eu faço para determinar o comprimento da onda?
uso novamente a expressão, né, a equação fundamental da onda, que diz que a velocidade da onda é o comprimento dessa onda vezes a frequência. Tá? Então você tem a velocidade da onda você tem aqui a velocidade da onda e você tem a frequência da onda. Então a única coisa que falta aqui para a gente descobrir é o comprimento dessa onda, né? O nosso lambda. Então, se eu quero o lambda, eu vou isolar o lambda aqui. E o que está multiplicando, eu passo dividindo. Então a frequência tem que ficar dividindo a velocidade. Pronto, pessoal, é só substituir aqui e fazer a divisão, né? Então vai ficar a velocidade 12 dividido pela frequência e você vai encontrar o valor do comprimento da onda. Já vai achar em metros porque a velocidade já está em metros por segundo e a frequência já está em segundos, né? Hz é quando a frequência está em segundos. Então é só substituir, né? Velocidade e dividir pela frequência. Aí você vai achar uma dessas alternativas. Dá para desenrolar daqui. Não dá a resposta, Guilherme. Não é para dar a resposta, viu? Vamos lá, a oitava, né? Que é a terceira de vocês. A velocidade de propagação, é só corrigindo aqui, pessoal, acho que na lista eu corrigi, esse PDF está meio bugado. Aqui é 10 elevado a 8, e aqui é 10 elevado a 6. Né? A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então ele dá a velocidade 3 vezes 10 elevado a 8. Uma emissora de rádio que transmite sinais de ondas eletromagnéticas com frequência de 9,7 vezes 10 elevado a 6 Hz, não? Então ele dá o valor da frequência. Pode ser sintonizada em ondas curtas na faixa de comprimento de onda de aproximadamente. Então ele quer saber o valor aproximado do comprimento de onda. Pronto, qual é a expressão que relaciona essas três grandezas? A equação fundamental da onda, né, que diz que a velocidade é o comprimento da onda vezes a sua frequência. Então a gente tem aqui a velocidade da onda e a gente tem a frequência da onda. Tudo já ok, né? Está em metros por segundo a velocidade e a frequência está em Hz. Então o que falta novamente? O meu comprimento da onda, que é o que ele quer saber, né? Para determinar o valor aproximado deste comprimento da onda. Então é o comprimento da onda que eu quero. Eu vou isolar ela aqui. E o que está multiplicando, eu passo dividindo. Então a frequência vai dividir a velocidade. Então novamente é só substituir. A velocidade, 3 vezes 10 elevado a 8, pela frequência.
9,7 vezes 10 elevado a 6. Então, quanto é que vai dar isso daqui? Novamente, só dividir, né, pessoal? O que tem de diferente aqui é que você tem que ter o cuidado de dividir número com número, potência com potência, certo? Você vai dividir 3 por 9,7. E como é que a gente divide potência de mesma base, não? Temos aqui um número elevado a um expoente, mesmo número, a mesma base elevado a outro expoente. Você vai repetir essa base, no caso aqui o 10, né? E vai subtrair os expoentes. Certo? Não deem a resposta, certo? É só fazer essas operações matemáticas aqui. Dá para desenrolar aqui. Beleza. Próxima questão. O período de uma onda no lago é 2 segundos. Período a gente chamou de o tempo de um ciclo completo, né? Período. Ele está dizendo que o período é 2 segundos. E sua velocidade é 1 metro por segundo. Aí ele quer saber qual é o comprimento da onda. Na aula de conceito, né, na aula de dedução, eu mostrei para vocês 2 caminhos de encontrar a velocidade, né, pessoal? Essa que a gente está usando com mais frequência, que é a relação fundamental da onda. Lambda vezes frequência. Ou você pode calcular essa velocidade também pelo período, certo? A gente viu que frequência e período, um é o inverso do outro, né? Aquela relação que eu mostrei para vocês, frequência e período, um é o inverso do outro, certo? Então, o F equivale a 1 sobre T. Se eu trocar o meu F aqui por 1 sobre T, ao invés de escrever o F, eu vou colocar 1 sobre T. Pronto, é a mesma coisa que dividir pelo período, né? Qualquer coisa vezes 1 é neutro, né? Não importa. Então eu fico simplesmente com o comprimento da onda dividido pelo período. Então essas foram as 2 fórmulas que eu mostrei para encontrar a velocidade da onda, né? Ou de posse da frequência, é só multiplicar. Um período, como um é o inverso do outro, eu tenho que dividir, né? O inverso de multiplicar é dividir. Então vamos encontrar a velocidade aplicando esse segundo caminho, né? Segunda alternativa. Ele quer o comprimento da onda. Então o meu comprimento da onda, eu estou isolando aqui o que eu quero. Então isolo, está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então este meu período vai multiplicar a velocidade. Então este meu comprimento vai ser a velocidade vezes o período. Então é só substituir agora, né? A velocidade é 1 e o período é 2. Então está na cara a resposta, né? Quanto é que dá essa multiplicação? Não digam, só pensem aí em silêncio. Tranquilo, dá para prosseguir daqui, né, pessoal? Dez e 43. Vamos lá para a última, para dar tempo e eu mostrar o resultado do quiz, né? Ó, uma onda cuja frequência é 40 Hz. Então, frequência
40 Hz, 40 Hz. Comporta-se como mostra o diagrama a seguir. Nas condições apresentadas, pode-se concluir que a velocidade de propagação da onda é... Então, ele quer saber quanto é a velocidade. Então, a velocidade da onda é o comprimento dessa onda vezes a frequência. A gente tem a frequência, quer encontrar a velocidade, não é? Tem a frequência, quer encontrar a velocidade. Para isso a gente tem que saber o comprimento da onda, né? A gente não pode ficar com duas coisas desconhecidas na mesma equação. Mas será que dá para descobrir o comprimento dessa onda? É só olhar para a figura, né? O gráfico da onda. O que é o comprimento? Vai ser a distância entre o início do ciclo e o final do ciclo. Quanto é essa distância, pessoal? Quanto é o comprimento dessa onda pelo desenho? Isso, 4 metros. Daqui para cá eu tenho 4 metros, né? Pronto, agora é só aplicar na nossa expressão da velocidade. Então a velocidade vai ser o comprimento da onda, que a gente já sabe agora, vezes a frequência. Isso daqui vai dar um número. E pelas alternativas você tem que colocar esse número em notação científica, né? Que é elevado a 2, elevado a 2, elevado a menos 1. Então é só você pegar este resultado e colocar em notação científica. Como é que eu coloco um número em notação científica? Vamos supor aqui um número qualquer, só como exemplo. 2.500. Como é que eu escrevo isso? Este resultado aqui em notação científica. Eu tenho que colocar uma vírgula aqui de forma que este número fique menor do que 10, maior ou igual a 1. Onde eu vou colocar a vírgula aqui, pessoal? Este 1,5 aqui é a amplitude, certo? É a altura da crista, a profundidade do vale é a amplitude, não é o comprimento. O comprimento é distância de um ponto ao fechamento do ciclo. Pronto, depois do 2, exatamente. Então, isso daqui vai ficar 2,5. Porque o zero, se não tiver, depois da vírgula, se não tiver nenhum número após estes zeros, ele não tem significado, não? Aí eu pego este número, multiplico pela potência de base 10 e vejo quantos números tem após essa vírgula no meu número original. Quantas casas tem após essa vírgula? Então aqui eu tenho 3 casas. Então eu escrevi este número grande e um número menor, que é em notação científica, né? 2,5 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 1000, né? 10 vezes 10 vezes 10. Se você multiplicar 2,5 por 1000, você tem exatamente o número que tinha antes. Então é por isso que eu posso reescrever este número em notação científica. Então este resultado que der aqui, você vai ter que fazer isso para encontrar a alternativa correta, certo? Então daqui dá para desenrolar, né, pessoal? Aí eu vou mostrar o resultado do quiz para ver quem iria ganhar o chocolate. Suspense. Terceiro lugar,
Larissa Loana, Guilherme Ferre em segundo, o Leonardo foi em primeiro. Ver se aparece o quarto e o quinto aqui. Olha para aparecer aqui embaixo, mas não apareceu não. Eu retorno aqui. 3. Foi. O senhor pode só explicar esse negócio de fazer um negócio para anotação científica, passar o número? Eu não entendi direito. Pronto. Então, parabéns aí os pessoal que ficaram no pódio do quiz, né? Mas todos que fizeram vão ter um pontinho extra, certo? A notação científica, ela serve para a gente reescrever um número que é bastante grande. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com unidades atômicas, né, que a gente tem unidades de medidas muito pequenas, não é conveniente reescrever aquele número gigantesco, né, ocupando um espaço grande, né? Por exemplo, a velocidade da luz é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Se eu fosse escrever isso naturalmente, seriam 3 seguidos de 8 zeros. Se eu for trabalhar com a distância entre dois planetas, né, que é um número gigantesco, não é conveniente eu escrever este número na forma natural. Então eu uso a chamada notação científica. É uma forma de reescrever números gigantes, né, ou números extremamente pequenos em potências de base 10. Como é que eu faço essa mudança? Eu tenho que colocar uma vírgula aqui neste número de forma que ele fique maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, onde eu vou colocar a vírgula aqui neste exemplo, para ele ficar dentro deste intervalo, né, de 1 a menor do que 10. Eu tenho que colocar a vírgula onde? Isso, depois do 3, né? 3 é maior do que 1 e é menor do que 10. Se eu colocasse aqui depois do primeiro zero, seria 30. Então, 30 já está fora do intervalo aqui, né? Maior do que 10. Então, não pode. Então, 3... Não tem nenhum número após a vírgula significativo, né? Diferente de 0. Então, é simplesmente 3. Os zeros após a vírgula eu posso descartar se não tiver nenhum número após eles. Então, 3 vezes 10, né? Isso daqui é da regra de conversão. Este 10 aqui vem da regra de converter em notação científica. E o número de casas que eu tenho após a vírgula, eu vou acrescentar como expoente dessa potência de base 10. Então, eu tenho aqui 3, 6, 8 casas, 8 zeros. Então, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Isso seria a velocidade da luz na forma natural, né, escrevendo de forma numérica natural. E a velocidade da luz, como vocês vão ver, em notação científica. Certo? Então, você pega este resultado, coloca uma vírgula de forma que ele fique dentro deste intervalo, né, de 1 a menor do que 10. E o tanto de casas que você contar após a vírgula, né, você vai colocar como a potência dessa base 10. Certo? Então, isso é passar da forma natural para a notação científica. E isso corresponde, tem o mesmo valor, né? Tem uma correspondência.
Certo? Então, por hoje era isso, pessoal. Então, você já tem aí todas as ferramentas para completar a lista de exercício, né? Após finalizarem aí a lista de exercícios, eu libero a nota de vocês. Na próxima aula a gente dá sequência no conteúdo, certo? Boa aula aí na sequência, se ainda tiverem. E até a próxima. Tchau.